Oi pessoal, esse vídeo é para nós tratarmos exclusivamente da Revolução Iraniana, também conhecida como Revolução Islâmica, que ocorreu em 1979 no Irã. E é importante a gente entender que está se referindo, quando fala em Revolução Iraniana ou Revolução Islâmica, a um processo político de troca de poder. O Irã era uma monarquia, mas tinha algumas ressalvas que eu quero colocar aqui para a gente poder entender. E a monarquia deixa o poder do país e quem assume o poder é um grupo ligado à religião islâmica. Então os líderes religiosos passam também a serem os líderes políticos dentro do Irã a partir de 1979, tá? E o Irã se transforma então em 1979 numa república teocrática islâmica. Só que para entendermos como esse movimento se desenrola, é preciso pontuar historicamente o contexto do Irã até 1979. O que acontecia dentro do Irã até 1979, que fez com que desencadeasse vários movimentos populares que apoiassem essa troca de poder. Em 1979, o governo iraniano, ele era uma monarquia, como eu disse a vocês, só que quem governava o país era o chamado Shah. O Shah, chamado Reza Pahlavi, é um termo, o termo Shah significa imperador da Pérsia. E é um termo que, segundo José Farah, que é do Instituto de Cultura Árabe, ele resistiu à invasão árabe no local, na região do Irã, mas não resistiu à Revolução Islâmica. Então depois desaparece o termo Shah, não se usa mais depois de 1979. Inclusive algumas pessoas dizem que a expressão checkmate no xadrez é por conta disso, porque o Shah, que representa o rei, o imperador, morreu, né? É bem interessante, tem algumas coisas bem interessantes com relação a essas nomenclaturas árabes, né? Ao Ayatollah, ao Sheikh, ao Emir. Então assim, é bem interessante, mas não vem ao caso agora, né? Eu só estou explicando a questão do Shah, que era quem estava no poder naquele momento e que estava no poder desde 1941 até 1979, o Shah Reza Pahlavi, tá? Que significa, segundo os estudiosos da cultura árabe, o imperador da Pérsia. Bom, quais as causas que levaram à derrubada desse governo do Reza Pahlavi? Primeiro que o Reza Pahlavi era um sunita, e nós sabemos que existem dois grupos dentro, né, da história árabe, que são os xiitas e os sunitas, que surgem após a morte de Maomé. Então veio uma discussão para ver quem seria o sucessor do profeta. Os xiitas eram muito mais conservadores, sendo considerados mais radicais, dizendo que só podia assumir o poder alguém que fosse descendente de Maomé e só seguir o Alcorão, que era o livro sagrado. E os sunitas são menos radicais e acreditam que não precisa ser necessariamente um parente de Maomé, mas pode ser alguém que tenha integridade e que siga os preceitos do islamismo, mas não só do Alcorão, mas do próprio livro da Suna, que foi escrito por Maomé. Então essa disputa sempre foi muito grande. O Reza Pahlavi era um sunita, enquanto a maioria da população no Irã é xiita, é mais conservadora, é mais radical. E naquele momento, em 1979, a população começa a enxergar que os problemas que ela vivencia, como pobreza extrema, alto índice de desemprego, inflação altíssima, que todos esses problemas que resvalam no seu mundo estão ligados a esse tipo de regime, a esse regime instaurado por um sunita, que está no poder há tantos anos. Além disso, a gente precisa focar nessa questão de que a maioria é xiita. Então essa questão religiosa também impera. Não são só os problemas econômicos que desenrolam esse processo de revolução no país, mas a própria questão religiosa, né? E, inclusive os xiitas, por serem mais fundamentalistas, conservadores, diziam que o Shah Reza Pahlavi, que estava no poder do Irã, ele era muito ligado à cultura ocidentalizada, muito ligado à cultura dos Estados Unidos, de países europeus, e eles não queriam isso, até por serem fundamentalistas e quererem, né, viver no seu próprio mundo. Por conta disso, o Shah Reza Pahlavi perde, não tem muito apoio popular e vai perdendo cada vez mais. Tudo isso junto, né, todos esses fatores levam
ao surgimento, em 1978, de diversos movimentos populares contrários ao Shah Reza Pahlavi, ou seja, pela derrubada do governo dele, e vai resultar na sua queda um ano depois, em 1979. Toda essa movimentação popular, é difícil gravar aqui em casa, gente, é o barulho toda hora, né? Promoveu dentro do Irã toda essa movimentação a chamada Revolução Islâmica, em especial no ano de 1979, tá? Por quê? Um dos maiores líderes do país dentro do islamismo, que era o Ayatollah Khomeini, que estava exilado na França durante o governo do Reza Pahlavi, volta da França e vai assumir o poder, tanto como líder político como líder religioso. Aliás, o Ayatollah tem o significado daquele que possui todo o conhecimento do mundo islâmico, principalmente religioso, e que é digno da mais alta hierarquia islâmica. E o Ayatollah Khomeini, que estava exilado na França durante o período do governo do Reza Pahlavi, que era um sunita, agora volta, sendo que ele é um representante dos xiitas, que é a maioria da população. Essa união entre política e religião é muito importante, inclusive, para a gente entender que a partir do momento que o Ayatollah Khomeini assume o poder, né, com essa Revolução Islâmica em 1979, com todo o apoio popular, ele introduziu no Irã leis do islamismo com as leis do país. Então ele misturou. Os preceitos do Alcorão passaram a fazer parte dos direitos civis. Então tirou muito dos direitos civis que existiam, porque a legislação passou a ser uma legislação religiosa. Aliás, isso é sempre muito perigoso, né? Quando religião e política caminham juntos. O Irã passa a ser um país, então, extremamente radical com relação aos termos políticos, porque mistura com preceitos religiosos, que devem seguir os preceitos do islamismo contidos no Alcorão, o Alcorão, que é o livro sagrado, né, dos muçulmanos, dos árabes. Um exemplo dessa radicalização é que, naquele momento, os cinemas foram proibidos, universidades foram fechadas por um longo período, porque o conhecimento é poder. Então, é perigoso que haja questionamento, né? Houve uma perseguição a todos aqueles que não seguissem as tradições islâmicas, né? Que tivessem ligados à chamada ocidentalização, porque eles não querem que hajam valores ocidentais no Irã. E eles começam a manter uma religião, uma tradição religiosa ligada à tradição civil, e por isso a gente fala que os direitos civis passaram a ser extremamente limitados no Irã a partir de 1979. E após a Revolução Islâmica de 1979 também existem ocorrências geopolíticas muito importantes. As duas principais são o fato de que o Irã se torna automaticamente inimigo dos Estados Unidos. Inclusive houve a tomada da embaixada dos Estados Unidos em 1979, isso durou um ano, essa tomada em Teherã, que causou um alvoroço aí no mundo, principalmente porque os Estados Unidos sempre foi uma grande potência, e nós ainda estávamos num contexto de Guerra Fria, então também é interessante destacar essa questão. E uma outra ocorrência geopolítica foi a Guerra Irã-Iraque, que durou de 1980 a 1988, arrasando economicamente com os dois países, mas naquele momento ela foi iniciada, a guerra, pelo Iraque, que era naquele momento chefiado pelo Saddam Hussein. E enquanto isso, ele tinha o apoio contra o Irã dos Estados Unidos. Então o Iraque invade o Irã, inaugurando a guerra, que dura 8 anos, mas que acaba arrasando com as economias dos dois países. Os Estados Unidos incentivaram essa guerra, apoiando naquele primeiro momento Saddam Hussein. Depois houve também um problema entre eles, a gente vai falar mais pra frente. Mas isso mostra que a intenção, claro, dos Estados Unidos era ter uma maior influência, né, zonas de influência, e impedir que os xiistas, né, que eram mais fundamentalistas, avançassem e não permitissem que os valores ocidentais entrassem e que acabassem com as relações diplomáticas, que de fato foram terminadas naquele momento. E até hoje, o governo do Irã é um governo xiita, fundamentalista, ligado a preceitos religiosos islâmicos. Isso é importante que a gente tenha em mente, tá? Não é muita coisa, o que até é bom, porque assim não fica tão cansativo para vocês, tá? O principal é entender como era o Irã, então, até 1979, por que houve o apoio popular, né,
contra o Reza Pahlavi, que era sunita, tanto por questões religiosas como por questões econômicas, mas que no final das contas o Irã se tornou um país extremamente radical, se tornando uma república teocrática islâmica a partir de 1979, tá? Eu vou pausar o vídeo agora para poder baixar para vocês e colocar no canal.